A partir do momento que eu comecei a ter esses ensino, essa primeira parte do ensino, que eu comecei a me voltar mais ainda para a oração, e comecei a falar mais ainda com o Senhor, foi me passado esse ensinamento que vai ser um pouquinho mais extenso do que eu já falei até agora, porque é algo muito revelador, principalmente em relação ao vídeo que eu compartilhei no link a respeito da oração. Então, assim, ó, o que acontece? É tudo em relação à misericórdia de Deus. Eu não vou me estender, eu vou ser bem direto, mas eu vou procurar explicar o máximo que eu puder. Senhor, me dá a capacidade para explicar o máximo que eu puder para que vocês entendam. Em relação à misericórdia de Deus, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus, ela é liberada todos os dias, todo momento, a toda hora, e é o Senhor Jesus que clama por nós por misericórdia. Sempre, Ele está sempre intercedendo e clamando ao Pai por misericórdia. Só que tem algumas coisas que você precisa saber em relação à misericórdia de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus, ela sai de lá, é trazida pelos anjos numas taças grandes assim, bonitas assim. Ela vem nessas taças. E ela é sempre assim, ó. Ela é em horas, dias, meses e anos. Essa é a misericórdia. E o objetivo final da misericórdia de Deus é o arrependimento e a salvação. Então o que acontece? As pessoas entendem errado. A misericórdia de Deus, o objetivo final da misericórdia de Deus é o arrependimento e a salvação. Deus mira é a salvação. Esse é o objetivo do Senhor Jesus, da obra do Senhor Jesus, é a salvação. Então o que acontece? Acompanhem comigo. É mandado misericórdia. O anjo traz a misericórdia para a terra. Quando ele traz a misericórdia para a terra, tem uma lista de prioridades de quem vai receber a misericórdia. Então você anota aí, porque isso foi me passado claramente e eu quero que você entenda. Como é que é distribuída a misericórdia aqui? Primeiro da lista é pela oração intercessória, tanto pessoal como ela dirigida. Vou te explicar. Por exemplo, você se levanta de manhã e você diz: Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim no dia de hoje. Esse é o primeiro da lista. Ou você faz aquela oração: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, da minha esposa, do meu marido, da minha mãe, do meu pai. Tenha misericórdia, eles vão fazer uma viagem, ou eles vão ter uma situação em que eu estou preocupado. Tenha misericórdia. Essa oração dirigida esse é o primeiro da lista para receber a misericórdia. Quem é o segundo da lista? É a oração intercessória não dirigida. Eu costumo fazer esse tipo de oração. É quando nós estamos orando, nós dizemos: Senhor, tenha misericórdia, eu não sei quem é a pessoa, mas se tiver alguém que está precisando neste momento de um refrigério, está passando por uma luta, tenha misericórdia, derrama a tua misericórdia na vida dos perdidos, salva aqueles que não te conhecem, Senhor. Esse é o segundo da lista, da misericórdia. Quem são os terceiros da lista da misericórdia? São os chamados e escolhidos. Veja bem, chamados e escolhidos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado e escolhido. Lembra lá quando o Espírito Santo falou com Ananias? E disse, porque o Ananias estava interpondo, né, e dizendo: Senhor, eis que eu ouço que esse tem ordem dos magistrados para vir aqui e capturar teu povo. E aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, diz para ele: não, porque esse para mim é um vaso escolhido. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi chamado e escolhido. Para esses que são chamados e escolhidos,
são os próximos da lista, que é derramada a misericórdia. E qual é os outros da lista? São aqueles que são chamados. Não, veja bem, tem os chamados escolhidos e tem os chamados. Aí você diz, mas irmão Paulo, quem são os chamados? Os chamados são aqueles que de alguma forma eles ouvem a palavra de Deus. Nem que seja alguém passar a dizer, ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus, ó, Jesus te ama. Esses são os chamados. Eles nunca vão poder dizer que um dia não ouviram sequer falar do nome do Senhor Jesus. Então você vê, essa é a lista de distribuição da misericórdia. Então o que acontece? Funciona assim, ó. O anjo vem trazendo a misericórdia. O que acontece? A partir do momento que ele vem aqui, você precisa mentalizar, formar essa batalha que foi me passado a respeito. Os demônios aqui na região celestial, eles sabem quando é que vem vindo misericórdia. E eles batalham para roubar essa misericórdia. Já vou te explicar mais adiante por que eles batalham para roubar a misericórdia. O que acontece? Eles vêm. O anjo vem trazendo a misericórdia. O que acontece? Já tem os anjos aqui que são responsáveis por abrir caminho para aquele anjo passar com a misericórdia. Então, por exemplo, os demônios, para que eles querem essa misericórdia? Lembra que eu falei para você que a misericórdia, ela é em horas, dias, meses e anos? Porque o que acontece? Eles roubam essa misericórdia, eles procuram roubar essa misericórdia, porque o Satanás tem também a lista de distribuição da misericórdia dele. São só 2 na lista. Aí você diz, tá, e qual é a prioridade de Satanás? Primeiro, quem está fazendo a vontade dele para destruição. Ponto. É para destruição. Todos aqueles que estão fazendo a vontade do inimigo para a destruição é que recebe essa misericórdia. Porque o que acontece? A misericórdia, entre outras coisas, ela te dá esse prolongamento de vida. Não é mesmo? Horas, dias, meses e anos. Ele te dá esse prolongamento. Então o que acontece? Satanás é um ser extremamente inteligente. Ele conhece a Bíblia mais do que nós, seres humanos. Então ele sabe que uma pessoa que está no erro, está cometendo pecado, a palavra de Deus é bem clara, a alma que pecar essa morrerá. Então não tem conversa. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai ter que, Deus vai ter que entregar ela. Mas só que acontece? Como ele precisa dos seres humanos para fazer as obras dele aqui, o que acontece? O primeiro da lista dele é quem está fazendo a vontade dele para a destruição. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um cidadão lá que está matando, está roubando, está assaltando, né? Então o que acontece? Ele está fazendo a vontade dele, ele está causando destruição aqui. Então o que acontece? Quando os demônios conseguem roubar dos anjos as taças de misericórdia, é derramado sobre essa pessoa para dar um prolongamento, para que essa pessoa aconteça 2 coisas. Primeiro, ela continue fazendo a obra do inimigo, e para isso o inimigo estende esse prazo, e para que seja dado esse prazo a ponto de Deus ter que entregar essa pessoa na mão de Satanás, porque ele é alienado à sua palavra. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não tem conversa. Então, muitas vezes a gente pensa, mas Deus é misericordioso, porque a palavra de Deus diz que ele não aplica o juízo sobre a má obra imediatamente. Ele não aplica, mas vai acontecer. Ele não aplica imediatamente. Ele espera, né? A misericórdia espera que tu se arrependa. Esse é o objetivo final da misericórdia. É o arrependimento e a salvação. Mas vai indo, chegar a palavra de Deus diz assim, que Deus não contenderá com o homem para sempre. Então o que acontece? É colocada a misericórdia na vida das pessoas. Então aí a gente, né, eu costumo brincar muito, brincar com o pessoal, às vezes falando assim, puxa, tu vê, se é um trabalhador, escorrega uma casca de banana, bate a cabeça, morre. E o cidadão lá toma 3, 4 tiros, toma um paracetamol e sai fazendo um monte de coisa errada. Depois que eu tive esse entendimento, nessa conversa com o Senhor, que eu fui entender por que tem muita gente que está fazendo coisa errada aí, e a gente vê e passa tranquilinho.
não acontece nada e vai se prolongando, justamente por causa disso. Porque o inimigo tem primeiro da lista dele é isso, é quem está causando destruição. Pode não ser, por exemplo, uma pessoa que está matando, roubando, pode ser uma pessoa que está destruindo, por exemplo, casamentos, né? Pessoa que uma moça, ou um rapaz, ou uma mulher, um homem, que se prostitui e que se envolve com diversas pessoas e está destruindo lares, destruindo casamentos. Pode ser alguém que tem uma doença e esteja transmitindo, uma doença sexualmente transmitida, esteja transmitindo para outras pessoas, ou seja, está causando destruição, está na mão do inimigo, está fazendo a obra do inimigo. Então o que acontece? É dispensado a misericórdia, nesse caso, quando é roubado dos anjos, é derramado com esse propósito, de prolongar para que se faça a obra do inimigo e para que chegue em determinado momento não tenha mais como Deus não entregar essa pessoa na mão do inimigo. Ok? Quem é o segundo da lista de Satanás? Para a misericórdia. Ora, se o primeiro é para quem está fazendo a obra dele para destruir, né, para causar destruição, o segundo da lista é para quem está em ocultismo ou em seitas. Para quê? Para que essa pessoa fique aprisionada ali e não saia mais. Então o que acontece? A pessoa, ela recebe essa misericórdia roubada e ela simplesmente diz, não, mas eu estou aqui, estou seguindo a minha vida, estou tendo tudo o que eu quero, então eu vou ficar aqui. E ela não sabe que ela está sendo enganada pelo inimigo, porque mais cedo ou mais tarde, se ela morrer dessa forma, ela não vai subir. Ok? Então, aqui está a lista de Satanás com 2 e a de Deus com aquelas que eu falei, a lista da misericórdia. Então, olha só. Vem um anjo descendo com a misericórdia. Vamos conversar agora sobre essa, trazendo a misericórdia. O anjo vem trazendo a misericórdia e passa. Os demônios tentam pegar e não conseguem. E derrama a misericórdia sobre a vida de alguém. Só que aí acontece o seguinte. Muitas vezes, isso foi me explicado muitas vezes, nós olhamos uma pessoa e nós dizemos assim, ó, puxa, esse aí já sofreu isso, já aconteceu isso, já fez aquilo, então sinal que Deus tem um chamado na vida dele. E não é. Muitas vezes, conforme foi me passado, aquela pessoa não é porque ela tem um chamado, mas é porque foram roubados dos anjos essa misericórdia derramada sobre a vida dele, para que no momento certo aquela vida possa ser ceifada. Mas pode acontecer, né, assim como aconteceu muitas vezes, pode acontecer também de aquela pessoa ali, ela está sendo cercada pela oração de outro alguém. Então o que acontece? Nós fazemos uma coisa muito errada aqui, conforme foi me passado. Nós não miramos a salvação, nós miramos a transformação. E é aí onde nós desanimamos. E é aí tudo que o inimigo quer. Veja bem, o objetivo final da misericórdia é o arrependimento e a salvação. Deus, ele está preocupado na salvação, ele não está preocupado, né, nessa vida aqui, embora ele dê todas as garantias, todas as promessas voltadas para nós termos uma vida aqui. A palavra de Deus diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele sente prazer em ver aqueles que servem a ele morrer? Não nesse sentido, mas no sentido de que trazer para a glória e deixar esse mundo aqui. Ok? Então o que acontece? Onde é que nós estamos errando e que é o que o inimigo quer? A palavra de Deus diz assim, ó, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, se não me engano, está escrito assim, ó, mas temo, pois, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo.
O que quer dizer corrompidos os nossos sentidos? Quais são os nossos sentidos? Bom, os nossos sentidos é visão, audição, olfato, paladar, tato. Então o inimigo ele vai usar, conforme foi me passado eu orando e Deus falando comigo, foi me passado o seguinte, o inimigo ele vai utilizar os sentidos para te fazer desanimar de clamar pela misericórdia, porque nós miramos a transformação. Então o que acontece? Você, por exemplo, está orando por um filho. O filho rouba, mente, usa droga, não está nem aí. E você ora, pede, Senhor, tenha misericórdia na vida do meu filho. Tenha misericórdia e vai indo. O inimigo está vendo que aquela vida está se prolongando porque a misericórdia está sendo entregue ali, está sendo entregue na vida daquela pessoa. Mas ele quer ceifar aquela vida. Então o que ele faz? Ele se volta para os teus sentidos e te faz, através dos teus sentidos, olhar para ele e perder a visão da salvação e mirar na transformação. Então você olha, você diz, mas eu vou desistir, ele não muda nunca. E aí você deixa de orar, você deixa de clamar pela misericórdia naquela vida, e é tudo que Satanás quer. Aí o que acontece? O anjo da misericórdia não consegue mais trazer misericórdia porque você interromperia aquela vida ceifada. Entendeu? Então veja bem, não desiste de nada, não desiste dos seus, não desiste de ninguém, não desiste dos teus projetos, não desiste de nada. A pior coisa que aqueles que servem a Deus podem fazer é desistir das coisas, é isso que o inimigo quer. Então, o que acontece? Inclusive tem uma revelação muito forte para trazer para vocês, eu já digo, mas assim, o que o inimigo quer? Ele quer que você, que está me vendo agora, que você mire a transformação. E não é isso. A misericórdia, ela é voltada para o arrependimento e a salvação. Vou te dar um exemplo mais prático disso. Olha só. O cidadão pega, busca pela sua esposa, por exemplo. A minha esposa não quer saber de Jesus, está fazendo um monte de coisa errada. E ele pega e clama a Deus. Mas ela vai se transformar, ela vai ser uma serva de Deus, isso e aquilo. Essa oração não vai surtir efeito. Por quê? Porque a transformação é uma consequência da salvação. E nós estamos invertendo o papel. O inimigo quer que a gente inverta o papel. E não. Se tu, por exemplo, tu tá me olhando, se tu esperar para se transformar, não, só quando eu tiver com a minha vida bem certinha para me batizar nas águas, tu nunca vai se batizar. Sabe por quê? Porque a salvação, ela te leva à transformação, e não a transformação te leva à salvação. Você que já é de Jesus, já é convertido, lembra-se quando você entrou na igreja e você aceitou Jesus e se batizou? Me diz uma coisa, você primeiro se transformou nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher de Deus aí primeiro, ou você primeiro se batizou e depois com o seu andar você foi mudando isso, mudando aquilo, mudando seus procederes? Entendeu? Olha como o inimigo ele quer voltar os nossos olhos para a transformação. Então o que acontece? Olha como a gente faz acusação grave diante de Deus. Se digamos assim, alguém está orando por uma pessoa, e aquela pessoa pegou lá, morreu, mas na véspera da morte ela aceitou Jesus, a misericórdia foi cumprida. O objetivo final da misericórdia é o arrependimento e a salvação. Só que aí o que a gente acontece? A gente se revolta contra Deus. Mas eu orei tanto por aquela pessoa, agora a pessoa morreu. Sim, mas a pessoa foi salva.